Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Vamos mais uma vez mergulhar no mistério de Deus que nos fala sempre, que fala à sua amada esposa, que é a Igreja, que somos nós, a fim de que, ouvindo, acolhendo e guardando essa palavra que nos desce do alto, nos desce de Deus mesmo, que é Deus mesmo, possamos então fazer o caminho da vida, o caminho da história. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto da palavra de Deus que vamos utilizar neste domingo, o 26º domingo do tempo comum na liturgia católica. Estamos ainda no mês de setembro, último domingo do mês de setembro. Vamos celebrar também neste domingo o dia da Bíblia e vamos então com alegria partilhar mais uma vez esta palavra bendita que ilumina o nosso caminho e a nossa história. O texto que vamos meditar hoje é o texto de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 48. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. De fato, quem não é contra nós é a nosso favor. Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, ele não perderá sua recompensa. E quem causar escândalo a um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao mar. Se tua mão te causa escândalo, corta-a. É melhor entrares na vida tendo só uma das mãos, que tendo as duas, ires para a geena, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te causa escândalo, corta-o. É melhor entrares na vida tendo um só dos pés, que tendo os dois, seres lançado na geena. Se teu olho te causa escândalo, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus, tendo só um dos olhos, que tendo os dois, ires para a geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Meu irmão, minha irmã, continuamos então a leitura do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho deste ano litúrgico em que nos encontramos, o ano B. E chegamos então a um momento especialmente importante. Aqui João, o discípulo amado, se aproxima de Jesus para dizer a ele que alguém estava expulsando demônios no nome de Jesus, mas que não andava com eles, não estava com eles, não fazia parte do grupo. Jesus dá uma resposta que precisamos entender, penetrar e viver. Ele vai dizer: não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Quem não é contra nós é a nosso favor. Esta palavra de Jesus, meu irmão, minha irmã, nos faz entender que há um poder, uma potência de Deus que age fora do território da igreja, fora do grupo daqueles que pertencem explicitamente aos discípulos de Jesus. Não podemos imaginar ou admitir que Deus só age entre nós, no meio de nós,
através dos nossos ministros ou no território espiritual e humano dos discípulos de Jesus. É verdade que a igreja, a comunidade que crê em Jesus Cristo, a comunidade que recebeu o anúncio da Páscoa de Jesus e colocou toda a sua fé nesta pessoa e nesta verdade e nesta Páscoa, esta comunidade tem e é plenamente presença do poder de Deus na história. É através da igreja que Deus continua fermentando, iluminando, temperando a história e levando-a ao seu verdadeiro destino. Mas temos que entender que o poder de Deus não se limita ao espaço, aos ministros, ao rebanho da igreja onde estão os que creem em Jesus Cristo. Importante perceber que Jesus diz, não o proibais. Quem não é contra nós é a nosso favor. Aquele homem fazia coisa boa. Aquilo que ele fazia era verdadeiramente bom e expandia o bem e a graça que tem Deus como autor. O problema não era o que aquele homem fazia. Este não era o pecado dele, o erro dele. O problema é que ele de fato ainda estava fora. O que se poderia fazer não é proibi-lo de fazer o bem. O que se poderia ainda fazer é trazê-lo para o grupo dos discípulos. De modo que uma coisa não impedisse a outra. Se aquele homem de fato fazia o bem em nome de Jesus, aquele nome de Jesus anunciado sobre aquela situação, sobre aquela situação em que o demônio de fato estava colocado sobre aquela pessoa ou sobre aquele mal, é o nome de Jesus que realizava aquela ação poderosa, aquele milagre. Mas para aquele que fazia esse ato bom, esse exorcismo, faltava talvez, e esta é a compreensão que devemos ter, o estar com os outros. Mas não se poderia impedi-lo de fazer o bem em nome de Jesus. Isso nos faz pensar, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos também dialogar com aqueles que não estão conosco, não fazem parte do nosso grupo, não fazem parte da nossa comunidade religiosa, mas também têm amor, têm simpatia, têm tendência a reconhecer Jesus como o seu Senhor, o seu Deus. Precisamos abrir canais de diálogo, precisamos abrir frentes de convivência, de proximidade fraterna, de modo que, primeiro, possamos somar o bem que fazemos. Nós aqui o fazemos explicitamente por Jesus e porque pertencemos ao seu grupo. Os de lá fazem porque tem no coração deles alguma inclinação bonita e oportuna na direção de Cristo, mas ainda não deram o passo de pertença à comunidade. Não são dos nossos, mas se estamos juntos na mesma obra boa, se estamos juntos no dinamismo que exorciza, que expulsa o mal e que devolve para as vidas a dignidade, a alegria, a liberdade, então precisamos somar nossos esforços. E pode ser que nesta proximidade, nesse diálogo fraterno, fecundo, aquele que ainda não está conosco no nosso círculo de pertença, na comunidade que explicitamente crê em Jesus Cristo, esse possa um dia estar conosco. Não se trata de proibir quem faz o bem, não se trata de impedir que esse bem seja feito. Se trata de avançar num processo em que este irmão que faz o bem sem estar conosco, possa, quem sabe um dia, também estar conosco. Aqui está escondida a dimensão missionária, o anúncio explícito de Jesus Cristo, o anúncio da igreja como comunidade que crê, a fim de que possamos um dia, como quis Jesus, ser um único rebanho, onde ele seja o único, verdadeiro e belo pastor.
Mas ainda aqui, importante frisar isso, é o texto que segue. Jesus chama atenção para atitudes que nós precisamos estar atentas a elas. Primeiro, a pequena atitude boa, o mínimo bem será recompensado. Quem vos der um copo d'água, porque sois de Cristo, receberá recompensa. Aqui estamos diante do pequeno bem, feito por quem quer que seja. Esse bem será reconhecido por Jesus. Mas também estamos diante de uma outra realidade, a do escândalo. E aqui Jesus quer que levemos a sério tudo aquilo que nos possa levar ao escândalo. E quando ele indica o caminho da mutilação da mão, do pé, do olho, não se trata de avançar na mutilação física destes órgãos. Até porque se tiramos um, teremos ainda o outro olho, o outro pé e também a outra mão. Mas o importante é que nós façamos todo o esforço que estiver ao nosso alcance para que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso estar na igreja, o nosso estar no mundo, não cause em ninguém nenhum escândalo que leve esse irmão a fugir de Cristo, a fugir da igreja, a não querer mais estar conosco. É importante frisar isto, porque a nossa presença precisa ser uma presença que atraia a Jesus. E quem chegou a Ele e está com Ele, precisa ser uma presença cuidadora. O escândalo está na contramão do cuidado. Escandalizar é colocar em xeque a vida, a integridade, a alegria do outro. Por isso é preciso fazer todo esforço para que a nossa presença seja fecunda, seja cuidadora, estimuladora da vida. E nenhum escândalo nos roube e nem roube ninguém do caminho de Jesus. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, lendo a carta de São Paulo aos Gálatas, e falaremos disso ainda no próximo bloco. Estamos também num cuidado zeloso e sério com a vida, o mês também de combate ao suicídio, aprendendo a ouvir mais as pessoas que precisam falar das suas vidas, falar das suas histórias, falar dos seus traumas, falar das suas perdas, falar das suas fraquezas. Ouvir é um bom remédio. Por isso é importante nós também nos exercitarmos, sobretudo quando estivermos diante de alguém que demonstra fragilidade, vulnerabilidade, confusão, falta de sentido. É importante que estejamos atentos e a fé saberá sinalizar isto para nós. Estejamos atentos às pessoas que porventura passem pelo nosso caminho ou de cujo caminho também passamos, a fim de que possamos, atentos a essas vidas, também dedicar-nos à escuta que possa fazê-las jogar para fora aquilo que as incomoda e que pode estar roubando-lhes o sentido fundamental da vida, fazendo-as pensar na morte como um caminho e uma solução, o que de fato não é nessas circunstâncias. Então, setembro também é mês de nós estarmos atentos, rezarmos e, sobretudo, nos dispormos a uma escuta atenta, por vezes demorada, a fim de que, assim, ajudemos irmãos e irmãs que saberão encontrar nos nossos ouvidos, nos nossos corações, uma postura acolhedora, misericordiosa, capaz de ajudá-los no momento crítico em que se encontram. Você também, eu também, somos chamados todos, portanto, a uma escuta atenta, generosa, fecunda, que poderá ser precioso remédio
na vida daqueles que estão passando pela dificuldade, pela crise ou por qualquer outro problema que lhes esteja roubando a paz. Mas também, meu irmão, minha irmã, a partir desse texto que ouvimos no primeiro bloco, onde Jesus chama a atenção dos discípulos para o escândalo, não escandalizar os pequenos, a ponto de Jesus nos cobrar todo o empenho, até comparar isso à mutilação dos nossos membros, para que, de fato, nos empenhemos seriamente para que nenhum dos pequeninos seja traído no cuidado, seja traído na sua dignidade, seja traído na sua acolhida amorosa na comunidade dos discípulos de Jesus. Então é importante que talvez nesse momento, nesse bloco, nós tratemos um pouco mais sobre isto. Nós, de fato, percebemos que o nosso tempo vai gerando muitas situações verdadeiramente escandalosas em diversos ambientes, na família, na escola, nas ruas, nas igrejas, nos espaços públicos. É verdade que nós temos percebido grandes ações onde alguém com liberdade deturpada, perversa, profundamente tocada pelo mal, age na direção de outras pessoas, menores também, mas também mulheres vulneráveis, e colocam em xeque aquela vida e aquela história. Precisamos, portanto, também reagir de alguma forma a esta situação. A igreja tem levado a sério esta situação. Já de algum tempo, a pedido do Papa Francisco, cada diocese vai se organizando para ter também, digamos assim, uma ouvidoria, onde as pessoas possam ir para dizer o que sabem sobre alguma situação de abuso que exista em algum lugar, com alguma pessoa menor, vulnerável ou qualquer outra. Nós temos também aqui na nossa diocese exatamente esse serviço de escuta, para que assim possamos tomar providências devidas diante de uma situação que seja de fato escandalosa ou que pode vir a ser, se ela se expõe de maneira pública, tornando ainda, portanto, mais grave uma situação que já é grave mesmo no escondimento. Por isso é importante que a gente esteja atento ao que fazer, seja na igreja, seja na família, seja na escola, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Uma palavra importante, uma ação importante que nós precisamos aprender a fazer, a conjugar, a realizar com frequência é exatamente denunciar. Denunciar. Existem por aí vários disque denúncia, aquele da polícia ou algum outro de algum serviço público de recepção de situações de violência, de abuso ou de qualquer outra situação que coloque em xeque os direitos humanos. Precisamos aprender a conjugar este verbo. E o motivo que temos para fazer isso e fazer com pressa, fazer sem demora, é a vida que está em jogo ali. Pode ser uma criança abusada em casa, na escola, na igreja, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Pode ser uma mulher que esteja também sofrendo violência doméstica, seja a esposa, a filha, a enteada, seja também um jovem que está sofrendo pressão e violência daquele a quem ele deve a droga que não pagou ou por qualquer outro motivo. Também podemos pensar nas várias formas de assédio que existem dentro do ambiente de trabalho, assédio moral e outros que vão roubando e minando a alegria de estar ali. Meu irmão, minha irmã, precisamos pensar no valor de cada vida, no valor inalienável de cada vida. Precisamos pensar como que um ato desses ou uma história repetida de atos de assédio, de violência, de abuso, como isso vai tocar para sempre, às vezes de modo incorrigível, aquela vida.
particularmente a vida das crianças. Aqui nós precisamos tomar de fato uma iniciativa corajosa, que vem da fé, que vem da nossa confiança em Deus, que vem do nosso compromisso com a vida, com a verdade, com o bem. Precisamos aprender a realizar o exercício da denúncia. Muitas situações poderiam ser resolvidas antecipadamente se alguém tivesse ligado para a polícia, alguém tivesse ligado para o Observatório de Direitos Humanos, alguém tivesse ligado para a Delegacia de Mulheres, alguém tivesse ligado para o Serviço de Escuta de Abuso de Menores da igreja, se alguém tivesse feito isto ou aquilo. A nossa consciência precisa nos incomodar se sabemos e não fazemos, se sabemos e não denunciamos, se sabemos e não damos o passo de ir ao encontro daquela vida que talvez não tenha ninguém por perto para socorrer, ou que esteja também debaixo de uma grande pressão, a ponto de qualquer mínimo sinal para fora, sinalizando aquela dor, ou aquele abuso, ou aquela exploração, ainda seria pior o que acontece. Por isso, nós não podemos esperar que venha um sinal. Não podemos esperar que nos peça ajuda a pessoa que está sendo abusada. Se sabemos, se vemos, se ouvimos, precisamos tomar a iniciativa. Pode ser que não saibamos toda a verdade, e não saberemos, talvez, mas é preciso que se dê um passo a mais, a fim de que seja a polícia, sejam os que respondem pelos direitos humanos, seja a igreja, seja a direção das escolas, seja o serviço que organiza a vida cotidiana do ambiente de trabalho, que esses organismos tenham acesso a esta denúncia, a fim de que se comece um trabalho e um processo de reconhecer e enxergar com profundidade o que esteja acontecendo ali. Jesus nos convida, de fato, a uma atitude muito ousada. Não se trata, claro, de arrancar o olho, de arrancar a mão ou de arrancar o pé. Até porque, como lembrava no primeiro bloco, ficará a outra mão, o outro olho e o outro pé. A ponto de talvez termos que arrancar tudo e não ficar sem nada. E ficarmos sem nada. Mas não se trata disto. Não se trata de avançar para a mutilação. Mas se trata de fazer tudo que for possível, para que não mereçamos uma pedra grande amarrada no pescoço e jogada ao mar, com o nosso corpo amarrado a ela, para que ali, mortos e insepultos, nossos dias e o nosso corpo se vá para o nada. É importante que a nossa decisão seja séria e seja rápida. Precisamos evitar os escândalos, sim, que vão denegrir a imagem da família, da escola, da igreja, do trabalho, mas precisamos precisamos evitar que os irmãos se escandalizem porque ninguém agiu em favor deles, porque a igreja não reagiu às suas demandas, porque a família não soube enxergar aquele abuso que existia ali, porque ninguém veio ao encontro para oferecer a mão e tirá-lo daquele lugar. Vidas que foram marcadas pelo abuso, pelo assédio, pela exploração, pela violência, são vidas que de modo muito sofrido avançam e às vezes tomam decisões radicais porque não foram capazes de se libertar dos traumas oriundos dessas situações de abuso. Aprendamos então, meu irmão, minha irmã, a lição. A lição é esta. Precisamos estar atentos para não sermos causadores de escândalos, mas também precisamos estar atentos para que a nossa postura ativa, proativa, a nossa denúncia rápida ajude a eliminar ou a tirar o quanto antes as muitas cruzes, as muitas pedras que pesam grandemente sobre vidas, sobretudo vidas de crianças e adolescentes, porque ninguém se apresentou para ajudá-las e tirá-las daquela situação onde a vida, a dignidade, a alegria, o sentido estavam em risco. No coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, estamos no mês da Bíblia, da Palavra de Deus, lendo a carta de Paulo aos Gálatas. E queria convidar você, neste último programa do mês de setembro, convidar você a avançar ainda um pouco mais na leitura orante desta carta de Paulo. Aqui no capítulo 5º, já mencionamos os outros capítulos nos outros programas, aqui no capítulo 5º nos encontramos com a temática da liberdade. A liberdade cristã é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo quer ensinar a eles e a nós que a liberdade é exatamente deixar-nos conduzir pelo Espírito. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação. Isto é, a fé onde nos abrimos a Deus e nos tornamos a habitação do seu Espírito, é aí, nessa docilidade ao Espírito, que vamos exercitando-nos na liberdade cristã, escolhendo como Cristo, escolhendo o que Cristo escolheu, produzindo os frutos de Cristo. E aqui é importante, e Paulo vai dizer isto, que em Jesus Cristo o que vale é a fé agindo pelo amor. Em Jesus Cristo o que vale é a fé agindo pelo amor. A nossa fé em Cristo nos levará necessariamente a obras de amor, de modo que façamos as obras boas não para sermos salvos, mas as fazemos porque somos salvos, porque somos de Cristo. Quem na liberdade escolhe Cristo e vai com Cristo, produz também as obras do Espírito de Cristo. E São Paulo, neste capítulo 5 da carta aos Gálatas, lá a partir do versículo 22, vai sinalizando os frutos do Espírito, tendo dito antes exatamente quais são também os sinais e as obras daqueles que não estão em Cristo e não possuem o Espírito de Cristo, mas possuem a carne, tão somente a carne, mas não estão dóceis ao Espírito, porque quem possui o Espírito produz o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. É o Espírito de Jesus em nós que nos ajuda a produzir as obras do Espírito, avançando para além da carne e das paixões próprias da carne, porque somos mais do que isto. A nossa fé nos torna homens e mulheres plenos do Espírito de Jesus e capazes também de toda boa obra, como aquelas que o Senhor Jesus fez, nos ensinou a fazer e nos mandou fazer. Na tradição da igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao lar dos idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão
e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.